Critérios de divisibilidade. O que são critérios de divisibilidade? Nós vimos já o que é um número múltiplo, o que é um número divisor, tá? Então, divisibilidade é ver qual número é múltiplo do 2, do 3, do 4, do 5, esses números mais baixos. Então, tem os critérios de divisibilidade para ver qual é múltiplo do 2 e qual valor pode ser dividido por 2. Então, divisibilidade quer dizer qual número pode ser dividido por 2. E para verificar isso é bem fácil, tá? Para ver se um número é divisível por 2, eu posso olhar o último dígito desse número. Então, se ele for terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8, então se ele for terminado por um número par, ele é divisível por 2. Então, aqui como exemplos, o 78. O 78 dá para dividir por 2. Então, se dividir o 78 por 2, vai sobrar resto 0. Ou seja, o 78 é um múltiplo do 2. O 78 é divisível por 2. O mesmo acontece pelo 3470. Então, o último dígito é 0, então ele é divisível por 2. Então, não precisa dividir todo o número por 2 para ver se ele é divisível por 2. Basta só olhar o último número. Então, o critério de divisibilidade por 2 é fácil. Então, aqui nesse exercício, ele explica isso novamente. Então, um número é divisível por 2 se ele é par, ou seja, se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, o número 5.634 é divisível por 2, pois o seu último algarismo é 4. Mas o 135 não é divisível por 2, pois é um número terminado com algarismo 5. E 135 não é par. Então, o número, quando divisível por 2, o resto é 0. Quando não é divisível por 2, o resto é 1. Então, 135 dividido por 2 vai dar resto 1. Assinale a resposta certa. Então, baseado no que a gente viu, será que a primeira é certa? Um número é divisível por 2 se ele terminar por 7? Não. Ele tem que terminar num número par, e 7 é ímpar. Então, se terminar em um número ímpar, não é divisível por 2. Então, essa primeira não é verdadeira. 135 é divisível por 2, pois ele termina em 5. Não, essa aqui também é falsa. Já está falando aqui em cima que 135 não é divisível por 2. E 5 não é par, então não é divisível por 2. Os números ímpares não são divisíveis por 2, pois terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, aqui é verdade. Então, se um número terminar por 1, 3, 5, 7 ou 9, ao ser dividido por 2, vai dar resto 1. E quando é resto 1, não é divisível por 2. Então, essa aqui é a verdadeira, tá? Então, os números ímpares não são divisíveis por 2, porque eles terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Por último, vamos conferir essa última. 23 é divisível por 2, pois termina em 3. É falso. Então, se termina em 3, ele é um número ímpar e não é divisível por 2. Então, o critério de divisibilidade por 2 é muito fácil. Só olhar o último dígito. Esse último dígito tem que ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Critério de divisibilidade por 3. Esse exige um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, nós vamos olhar se a soma dos algarismos é um múltiplo de 3. Se a soma dos algarismos é um múltiplo de 3, então esse número é um
divisor, ou ele é divisível por 3. Então, o número 45.792 não é preciso dividir por 3 para ver se ele é um divisível por 3. Basta somar seus algarismos. Então, somo 4 mais 5 mais 7 mais 9 mais 2. Somando tudo isso, nós vamos ver que vai dar 27. E 27 é um múltiplo de 3, porque o 27 é igual a 3 vezes 9. 3 vezes 9 é 27. Então, nós concluímos que 45.792 é um divisível por 3. Então, esse número aqui é divisível por 3. Ao ser dividido por 3, o resto vai dar 0. Agora, vamos ver o número 2151. Nós vamos somar o 2, mais o 1, mais o 5, mais o 1. Então, somando os algarismos, a gente vai ver que 9 vai dar 9. E 9 é um múltiplo de 3, porque 9 é igual a 3 vezes 3. Então, 2151 é um múltiplo de 3. Vamos a um exercício. Qual número abaixo é divisível por 3? O 40, o 41, o 42 ou o 43? Então, nós vamos somar os algarismos e ver qual a soma é divisível por 3, qual a soma é um múltiplo de 3, então o número total, o número inteiro, vai ser divisível por 3. Então, primeiro vamos fazer 4 mais 0. 4 mais 0 vai dar 4. Então, nós vemos que o 4 não é um múltiplo de 3. O 4, ao ser dividido por 3, deixa resto 1. Então, não é a primeira. Vamos ver a próxima. Somando os algarismos dessa segunda alternativa, nós vamos ver que 4 mais 1 é 5. E 5 não é múltiplo de 3, né? O 5, ao ser dividido por 3, 5 dividido por 3 vai dar resto 2. Então, o 41 não é divisível por 3. Vamos ver o 42. O 42 é igual a 4 mais 2, né? Posso somar, no caso. O 4 mais 2 vai dar 6. Então, 6 é um múltiplo de 3. 6, ao ser dividido por 3, vai dar 2 no quociente. 2 vezes 3, 6. E vai sobrar resto 0. Então, como sobra resto 0, 6 é um múltiplo de 3. Consequentemente, o 42 é divisível por 3. Ao dividir o 42 por 3, vai dar resto 0. Então, qual número abaixo é divisível por 3? O 42. Será que o 43 também é? Vamos pegar e somar. Então, vamos somar o 4 com o 3 e ver quanto que vai dar. 4 mais 3 dá 7. E 7, ao ser dividido por 3, 3 vezes 2, 6. 7 menos 6 vai dar 1 no resto. Então, quando dá 1 no resto, não é divisível por 3. O 43 não é divisível por 3. Então, dividindo o 4 por 3 vai dar resto 1. Não é divisível. O 5 por 3, resto 2, não é divisível. 6 por 3, o resto é 0, então é divisível. E 7 ao dividido por 3 dá resto 1. Então, aquele que dá resto 0 é divisível por 3. Então, 6 é divisível por 3, consequentemente, 42 divisível por 3. Agora, o critério de divisibilidade por 4. O critério de divisibilidade por 4, nós vamos ter que observar os dois últimos algarismos, tá? Então, se eu tenho um número, eu olho os dois últimos dígitos, os dois últimos algarismos. Se forem 0, 0, ou se forem múltiplos de 4, então o número total, o número todo, é divisível por 4. Então, 3.700 é divisível por 4, pois termina em 0, 0. O 34.516 é divisível por 4, pois os dois últimos dígitos é 16. E 16 é múltiplo de 4, né? 16 é igual a 4 vezes 4. Então,
34.516 é um múltiplo de 4. Aqui também temos um critério que se o dobro do número, aqui vou ler, se o dobro do algarismo das dezenas, no caso o dobro de 9, somado com o 6 for um múltiplo de 4, o número todo é o múltiplo de 4. Então, o dobro de 9 é 18, 2 vezes 9, 18, mais 6, 24. Então, 24 é o múltiplo de 4, porque é igual a 6 vezes 4. Então, 5.796 é um múltiplo de 4. Ou basta dividir o 96 por 4 e ver se o resto dá zero. Se o resto dá zero, então é um múltiplo de 4. É um cálculo mais fácil, mais rápido. Então, pega os dois últimos dígitos, divide por 4. Se o resto é zero, é múltiplo de 4. O número é divisível por 4. Então, qual dos números abaixo é divisível por 4? Então, nós vamos observar os dois últimos dígitos. Então, o 23, o 24, o 25 e o 26. Tá? Não precisa olhar todo o número, basta olhar os dois últimos dígitos. 23, dá para dividir por 4? Dá para dividir, mas vai sobrar resto 3. Então, 123 não é divisível por 4. 124. O 24 é divisível por 4? 24 é igual a 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24. Ou seja, então, o 124 é divisível por 4. Então, só olhamos os dois últimos. Só os dois últimos números. Se os dois últimos números são divisíveis por 4, automaticamente todo número é divisível por 4. 25 dividido por 4, 6 vezes 4, 24. 25 menos 24 vai dar resto 1. Então, deu resto 1. 125 não é divisível por 4. 126 vai dar resto 2. Então, também não é divisível por 4. Pega o 26. 26 divide por 4. 6 vezes 4, 24. 26 menos 24 dá resto 2. Critério de divisibilidade por 5. Esse também ele é fácil. É que nem o critério de divisibilidade por 2. Basta olhar o último algarismo. Porém, no critério de divisibilidade por 5, o último algarismo tem que ser ou 0 ou 5. Então, só olhar o último algarismo. Então, nos exemplos, o 615 termina em 5, então é múltiplo de 5. Então, 615 é divisível por 5. Deixa resto 0. 1480 termina em 0, então 1480 é divisível por 5. Então, aqui nesse exercício, repete aquilo que a gente falou. Então, para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou em 5. Então, 2.345 é divisível por 5, pois termina em 5. O 2.570 é divisível por 5, pois termina em 0. Já o número 7.583 não é divisível por 5, pois termina em 3. Então, vamos assinalar a alternativa incorreta. O número 135 é divisível por 5, pois termina em 5. Verdade, né? Então, terminou em 5, basta olhar o último dígito. Nós vemos que termina em 5, então é divisível por 5. 140 é divisível por 5, pois termina em 0. Verdade. Então, terminou em 0, é divisível por 5. 148 é divisível por 5, pois termina em 8. Essa aqui é falsa, porque termina em 8. Se terminar em 8, não é divisível por 5. Então, essa aqui é a questão incorreta. Então, é a questão falsa. Então, vamos marcar ela. Vamos ver se a última também é incorreta. O número 152 não é divisível por 5, pois termina em 2. Verdade. 152 não é divisível por 5, pois termina em 2.
Então, critério de divisibilidade por 5, basta só olhar o último dígito do número. Critério de divisibilidade por 6. O critério de divisibilidade por 6, ele vai ser uma mistura do critério de divisibilidade por 2 e o critério de divisibilidade por 3. Então, o número para ser divisível por 6, ele tem que ser par. Então, tem que terminar em 2, 4, 6, 8 ou 0. E ainda, a soma dos seus dígitos tem que dar um número divisível por 3. Então, nesse exemplo, 192, ele termina em 2. Então, ele corresponde a um número divisível por 2. Ao somar seus dígitos, nós vamos ver que vai dar 12. E 12 é divisível por 3. Então, o 192 ele é divisível por 2 e ele é divisível por 3 ao mesmo tempo. Então, se ele é divisível por 2 e ao 3 ao mesmo tempo, então ele é divisível por 6. Então, aqui só foi feita a conta para comparar e foi visto que o resultado tem resto 0. Então, quando dá resto 0, o número é divisível por 6. Então, qual dos números abaixo não é divisíveis por 6? Os números que são ímpares a gente já pode excluir. Então, o 123 termina em 3, ele não faz parte do critério de divisibilidade por 2. Então, esse aqui não é divisível por 6. 120 é par. Então, pode ser. 126 é par. 132 é par. Então, basta ver se a soma dos dígitos é divisível por 3. 1 mais 2 mais 0 é 3. Então, 3 é divisível por 3. Então, ele é par e ele é divisível por 3. Então, ele é divisível por 6. Esse aqui é par, é divisível por 2. A soma dos dígitos vai dar 9. E 9 é divisível por 3. Então, ele é divisível por 6, porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O mesmo acontece com 132. 1 mais 3 mais 2 vai dar 6. 6 é divisível por 3. Então, automaticamente, ele vai ser divisível por 6, porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, qual dos números abaixo não é divisível por 6? É o 123. Então, a gente já viu que ele é ímpar, né? Se ele é ímpar, não é divisível por 2, então ele não vai ser divisível por 6. Tá? Ele é até divisível por 3. Se vocês verificarem, 1 mais 2 mais 3 dá 6. E 6 é divisível por 3. Mas tem que atender os dois critérios. Tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, esses são os critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5 e 6. Por 2 tem que terminar em par. Por 3 tem que somar os dígitos. Por 4 temos que olhar os dois últimos dígitos. Por 5 a gente observa o último dígito, tem que terminar em 0 ou 5. E o critério de divisibilidade por 6 é o mais complexo, porque tem que ser o número tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo.